livro de Jó, capítulo 14, amém? Externo a minha gratidão e a confiança de estarmos subindo ao altar do Senhor, irmãos. E confesso para o pastor que desde o primeiro dia que o Senhor me chamou até hoje, desde mais de 20 anos atrás, nós fazemos a obra do Senhor, eu sinto dor de barriga todo dia. Eu passo mal, eu tenho problema de gases, porque pregar a palavra, irmão, para uns virou moda, para outros virou a lei. E a minha preocupação é ver você sair daqui. Não, eu vim aqui marcar agora de ninguém, não, já estou avisando. Não. Eu prefiro te ver saindo daqui com uma lágrima nos olhos e um pico de desejo de arrependimento, de que ver você sair daqui sem um desejo de transformação. Eu vim aqui trazendo uma palavra de Deus. Amém? E a palavra que não confronta não é a de Deus. A palavra que não nos mostra o caminho errado e certo não é a de Deus. A palavra que não nos guia em rumo ao céu não é a de Deus. E às vezes ser guiado em rumo ao céu não se acha. Então eu vim pregar essa palavra. Quem veio aqui para ouvir a palavra do Senhor essa noite? Vamos ler a palavra? Versículo 1 em diante, capítulo 14 de Jó. Não vou fugir do tema, amém? Que diz assim: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Sobre esse tal abre os seus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos meses. Se tu lhe puseres limites, e não passarás além deles. Desvia-se dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. Versículo 8: se envelhecer a terra, a sua raiz morrer, o seu tronco no pó. Versículo 9: ao cheiro das águas brotará e dará grão sobre o plantão. Amém? Podemos acertar em nome de Jesus? Amém? E vai adorando a Jesus, porque Ele merece. Graças a Deus, irmãos. Responsabilidade muito grande diante do tema. Nunca desista, persista. E quando eu pude deparar-me com a história de Jó, há vários anos nós louvamos a Deus e fazemos menção dessa santa e infalível palavra. Cada dia a gente aprende, e é lamentável quando a gente vê que nos dias atuais as pessoas, assim como foi bem ensinado aqui pela nossa mãe Delmara, pessoa que realmente a gente viu crescer na igreja. E eu me lembro que na época que ela se entregou a Cristo, eu era professor de escola dominical, a gente fazia parte do grupo de jovens, crescemos juntos e o nome do Senhor foi glorificado até o dia de hoje tem sido, amém? E quando eu olho para essa palavra e essa mensagem, eu vejo a história de um homem que começa no capítulo 1, aonde descreve-nos a Bíblia que um homem na terra de Uz se chamava Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E de repente um dia mal bateu a sua porta. Quando eu olho para essa palavra, o que me chama a atenção nela é que nos dias atuais, louvado seja Deus, quando as pessoas recebem um convite para fazer parte do povo de Deus, quando as pessoas recebem um convite para se tornar cristãos, aleluia, acham que a vida de cristão é uma vida de maravilhas, é uma vida de 100% bênção, uma vida só de vitórias. Mas quando a gente olha para o caminho de todos os cristãos, de todos os servos do Senhor, desde o princípio, aleluia, até os dias atuais, não é uma vida como um mar de rosas, não é uma vida aonde que você já aceitou a Jesus e ali você se tornou também parte daquele que é dono do ouro e da prata, e ali
santo dia ele luta. Luta para quê? Luta para que você não sinta mais prazer na casa de Deus. Luta para que você não sinta mais prazer nas coisas de Deus. Luta para que você sente-se aí nesse lugar. E no dia que você não ouvir a palavra que lhe agradou, você sai daqui empurrado. Ele luta para isso. Ele luta para que você não se satisfaça com a vontade do Senhor. Porque vamos entender uma coisa aqui, queridos. Como é o reino de Deus? Como é a justiça do Senhor? Porque Jesus disse bem claro na oração sacerdotal, assim como ele também instruiu aos seus discípulos e a todos que o ouviram. Eu me lembro da oração sacerdotal quando ele dizia: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas aí não para por aqui, ele continua dizendo: assim na terra como no céu. Como é que é lá no céu? Lá no céu, Deus fala: Senhor, se o Senhor não me aceitar do meu jeito, então eu volto pro mundo. Então volte então, porque quem manda na igreja ainda é Ele. Quem declara o que é que tem que ser feito ou não, ainda é Ele. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo pessoas que colocam Deus entre a parede. Senhor, eu só vou ser salvo, aleluia, se eu andar assim, se eu pensar assim, ou se eu fizer assado. Querido, eu não quero chamar a igreja e chamar a tua atenção para que você venha pensar que é ser crente, é ser prega. É claro que não, querido, aleluia. Não é porque eu estou de paletó ou de gravata é que eu me sinto melhor. Eu vim aqui para uma festa e eu decidi apresentar a Deus o meu melhor, aquilo que eu tenho de melhor para adorar e exaltar o meu Senhor. Não que a roupa me faça santo, não que a roupa me faça melhor. A roupa não prega, o calçado não prega, mas temos que manter uma vida em santificação, não em santidade. Não em santidade e santificação, porque santidade significa perfeição. Tem alguém perfeito aí? Dá glória. Não tem? Eita! Então começou a compreender o Evangelho. Quem é que é imperfeito aqui nessa noite? Adore ao Senhor nesse lugar. Glória a Deus, aleluia! E olhando para essa palavra que me chama a atenção, é que santificação significa aperfeiçoamento. E mesmo Jó sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, e um homem que se desviava do mal, ele era uma pessoa, um ser humano, aleluia. E Deus não dá a glória dele para ninguém. E o problema das pessoas nos dias atuais é que parece que quer puxar a glória para si, quer ser visto. E aonde está a glória do Senhor? Será que nós vamos ver um dito que era dito há muitos anos atrás e acabou? Foi-se a glória de Jerusalém. Será que vai ser dito sobre a igreja dos dias atuais que acabou? Não existe mais glória, não existe mais preguei. Deixa eu te falar para você uma coisa. Há um Espírito que todos os dias ele chega aqui primeiro que eu e você, aleluia. Se ele não arrega o pé aqui nesse lugar, ele sabe o lugar que cada um marca para sentar, porque tem pessoas que mais no lugar marcado, né? É assim, isso é normal, todo canto é. Tem pessoas que parecem que é um lugar, se alguém sentar, fica de cara empurrada. Ei, deixa eu só te falar uma coisa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: não atentem para aquilo que é propriamente seu, mas para aquilo que é do seu irmão. Ou seja, aleluia, louve a Deus. Seu irmão está sentado ao seu lado, é melhor estar do seu lado e sentar no seu lugar do que ele estar lá no boteco, do que ele estar lá na boca de fumo, pegando uma pedra de crack para fumar, do que ele pegar um pininho de cocaína para cheirar. Aleluia. Tem pessoas que ainda não compreenderam o centro da vontade de Deus à luz de sua palavra. Mas quando eu olho para a mensagem e vejo a pessoa de Jó, eu vejo um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e por conta, aleluia, das artimanhas do diabo, aleluia, até mesmo não que o diabo venha convencer a Deus, que isso ele jamais fará, mas uma coisa é certa: quem é íntegro, reto, temente ao Senhor e desvia-se do mal, Deus deposita a sua confiança nele. Olhando para a história, Deus depositou a confiança em Jó. Por que, pastor? Porque pela Bíblia Sagrada, aleluia, Satanás chega diante de Deus para prestar contas. Porque, aleluia, se você for olhar bem pelas Escrituras, Satanás obedece muito mais que muitos crentes, aleluia, que se assentam na igreja e acham que são santarrões, acham que são melhores do
faça na vida do outro. E além por isso, gera um determinado ítem que às vezes nós que nos dedicamos a algo do Senhor não sabemos controlar. O que, pastor? É a confiança. Depositamos confiança em muitas pessoas que estão ao nosso lado e às vezes são justamente elas que vão nos abandonar. Eu vim aqui pregar nessa noite para uma geração de abandonados. Eu vim aqui pregar nessa noite para uma geração de pessoas que às vezes entram na sua casa e falam: pastor, eu estou me sentindo só, eu não sei o que está acontecendo, eu tanto ajudo e quanto mais eu ajudo, eu recebo ingratidão. Eu vim pregar para pessoas que se sentem injustiçadas, porque estende a mão, confia na missão e ela olha para trás. Quando eu olho para a história de Jó, eu vejo a Bíblia nos mostrar que o homem que era rico, o homem que tinha suas condições, de repente vem só o mensageiro eu vou usar um termo, irmão, não repare, eu não estou amaldiçoando, mas é um termo real. O mensageiro da desgraça aparece toda hora para trazer a má notícia. Aleluia. Bíblia, quando Jó perdeu todos os seus gados, aquele que tomava de conta dos gados chega com a má notícia: foi o único que sobrou, porque o resto que estava com ele tudo morreu, e junto com o gado. E a Bíblia diz: ele chega, todos morreram, seus gados morreram. Aconteceu um negócio lá que de repente todo mundo começou a morrer, como se tivesse caído uma saraivada no fogo. Morreu todo o seu gado, só sobrou eu para contar a notícia. A mesma coisa com as ovelhas, a mesma coisa com o carneiro, as mesmas coisas com todo tipo de animais. De repente vem uma saraivada de fogo e queima toda a plantação de Jó. Aleluia. Bíblia, bate um terremoto, cai uma construção sobre a cabeça de seus 7 filhos e 3 filhas, morre todos eles, e sobrou só um mensageiro da desgraça. Eu olho para os dias atuais, mas pastor, não podia usar esse termo, não sabia, mas deixa eu te falar, essa palavra é a pessoa que às vezes não tem a graça de Deus em si, e ela não tendo a graça de Deus, ela vive uma desgraça. É a falta da graça de Deus. Então não se engane, não é atraindo mal, é a mente vazia, ela se torna oficina de Satanás. Então eu quero te convidar aqui nessa noite, foi bem ensinado e bem dito, aleluia, aqui nesse lugar, quantos que acendam na igreja e só ouve a palavra quando ouve a pregação, não pega na Bíblia em casa, e às vezes vive mais no celular do que na Bíblia. Sim, porque você não baixa, já que gosta tanto do celular, uma Bíblia no celular e vai meditar na palavra, porque a Bíblia, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por que você não baixa uma Bíblia no seu celular? Desculpa, eu não posso levar a Bíblia para o trabalho. Desculpa, eu não posso levar a Bíblia para o lugar fulano, ciclano. Ei, irmão, deixa eu te falar para você uma coisa. Nessa noite, Jesus está aqui nesse lugar e Ele chama rouvalmente, porque é noite de eu e você sairmos aqui entendendo uma coisa: servir ao Senhor e ter vida de crente, aleluia, hoje não é para qualquer um. Eis-me aqui, Senhor. Ouvindo todas aquelas notícias, se fosse algum de nós aqui, quem sabe, não diríamos: eu não passaria a prova de Jó. Mas já percebeu que tem crentes que falam isso endeusando a prova de Jó? Já percebeu isso? Não, ninguém aguenta. É mesmo? Será que Jó aguentaria a sua prova? Pastor, mas a minha prova é simples nisso. Mas e naquilo, será? Pessoas que às vezes rastejam lutando por anos e anos com um filho com câncer, com um filho nas drogas, com um filho na prostituição, vem para a igreja, passa dia, passa noite, ora, fala a Deus, converte. Quantos que estão aqui, quem sabe até mesmo não tiveram perca durante esse período de pandemia, e infelizmente, me perdoe, irmãos, mas essa pandemia foi bênção de Deus. Como assim, pastor? Foi bênção de Deus, revelou muito preconceito dentro da igreja. É crente que estava com medo de pegar na mão do irmão, porque senão ia transmitir o coronavírus. Você é transmissão
tinha, já que Deus não nos deu da prova de Jó. Às vezes o crente não passa nem um texto que Jó passou e está falando, vou desistir. Se Jesus não falar comigo, eu largo ele, então larga. Deus não é seu empregado. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a geração dos dias atuais ainda não compreendeu o que Cristo veio fazer. Cristo veio fazer mais do que o religare, que é o nome religião. É trazido grego e trazido a interpretação disso, religare. Aquilo que nos torna ligar a Deus é muito maior do que isso. Deixa eu só te contar o que João disse, para você entender o quanto que isso é maior. Bíblia, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo isso, já prestou atenção que foi dito no passado? Mas sabe o que me chama a atenção? Quando falou que o verbo se fez carne, ele falou bem claro, e o verbo se fez no presente carne, e habitou entre nós. E quer mais? Vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Sabe para quê? Para que todos aqueles que o recebessem, fosse-lhes dado um poder de serem feitos filhos de Deus. Não entendeu ainda? É já que você vai entender a Bíblia. A palavra do Senhor nos diz que na época, quem anunciava o Evangelho e quem apregoava a palavra era o último profeta da lei, conhecido como João Batista. Ele dizia ao povo e chamava o povo ao quê? Ao arrependimento. Que viessem a ser as águas do batismo de arrependimento. Ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá após mim, cuja qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará, não com essa água do Jordão que você vê que está suja, mas ele te batizará com a água viva, conhecida como o Espírito Santo. Os crentes, a geração dos dias atuais, é uma geração de crentes dodói, que não aguentam ouvir qualquer tipo de palavra. Se o pastor fazer uma reunião e chamar a atenção de fulano, fulano fala para todo mundo: pastor não presta, pastor não vale nada, não tem coragem de falar na cara do pastor, mas sai espalhando fofoca, intriga, e está achando que essas coisas não levam mais para o inferno. Sabe por quê? É o evangelho da graça que promove desgraça. Como assim, pastor? É uma vez salvo e salvo para sempre. Eu já aceitei Jesus, e que nem diz o nosso irmão aqui que cantou: eu estou de boaça, eu já aceitei, então tá daquele lado, não tá não. Seguir a paz com todos e isso está no Velho Testamento. E esse é o problema da geração dos dias atuais. É uma geração que quer viver com seus próprios deleites. Mas quando eu olho para a pessoa de Jó e vejo Jó diante de tantas mensagens de desgraça, aleluia, ele chega, pega sua roupa, rasga ela, porque era aquilo que tinha de restar no momento. Bíblia, aleluia, ele vira e fala: olha, quer saber uma coisa? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uma geração e fala: não estou aguentando. Uma geração que vivencia um probleminha e fala: eu não estou suportando, irmão. Jó adorou mesmo diante da dificuldade, e se beliscasse Jó, ele sentia dor. Se apertasse, aleluia, a unha gravada no pé de Jó, ele ia gritar: os meninos miseráveis está pisando na minha unha, ele ia gritar. Mas o problema da geração dos dias atuais é que acha que pastor não pode sentir dor, tem que pisar no pé e falar xarabacana ainda. Tem que tomar um beliscão no rim, ou então um cutucão no pulmão, ficar sem ar e ainda sair pulando para falar e pagar para os outros que é crente. Não pode ver o pastor falar: irmãos, me ajude em oração, que a sua luta está difícil. Está falando, o pastor está desviando. É desse jeito. É um bando de mensageiro do diabo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus ainda levantou pessoas com o Espírito de Deus que estavam sobre a vida de Jó. E não importa a luta, não importa a dificuldade, não vem à igreja para adorar por aquilo que Deus tem que dar ou por aquilo que Deus vai fazer. Adora Ele pelo que Ele é. E Ele é santo, 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 santo. Cadê o povo?
seu preço. Quando você vive uma vida de obediência, uma vida íntegra diante do Senhor e diante das pessoas que o servem, prepare. Vai surgir os falsos amigos. Vai surgir as pessoas que te dão tapinha nas costas. Mas na realidade está querendo te dar um abraço no Tamanduá. Quem conhece Tamanduá? Quem conhece Tamanduá? Tamanduá tem uma unha muito grande, né? E quando ele se sente ameaçado, ele deita no chão e abre os braços. Quando aquele que ameaça se aproxima, ele chega e dá um abraço. Ele pode até morrer, mas não tem coisa no mundo que arranca aqueles braços e não for cortado fora. Sabia que tem pessoas assim? Que preferem te ver morto do que te ver de pé? E ele faz isso aqui, ó, porque você é uma ameaça. Sabia que a manifestação que Deus dá para a igreja dos dias atuais se torna uma ameaça? Por quê? Porque o Espírito de Deus vai denunciar primeiro dentro de mim aquilo que está errado. Olha o salmista dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Entenda que o Espírito Santo não vem apenas te fazer pular, falar em outras línguas, te dar dons, não. Ele veio te confrontar e te mostrar em você próprio. Aleluia, aquilo que está errado. Já prestou atenção que tem coisas que nós fazemos e às vezes o nosso coração nos engana, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas tem coisa que nós fazemos e de repente bate aquele arrependimento. Já prestou atenção? Você sabe quem faz isso? Já se perguntou? Porque tem pessoas que falam que não tem o Espírito Santo, mas quando comete o erro, está num arrependimento, uma melancolia que não sabe explicar. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia. Ele está trabalhando em corações e vidas. Pastor, mas onde é que está escrito na Bíblia que Jó sentiu dor? Jó capítulo 7, versículo 5. É mais do que dor que Jó sentiu. Você que gosta de animais, você já teve algum cachorro em sua casa? Levanta a sua mão para mim ver. Já curou bicheiro no cachorro? Jó capítulo 7, versículo 5, ele diz: o meu corpo tem se vestido de bichos. Às vezes, eu falo por isso que eu já vi, eu já ajudei a matar também bicheira, muito ali no final do rabo do cachorro, perto do ânus do cachorro, onde é que a bicheira comia ali, fazia um buraco, uma roupa feia. Quantas vezes eu matei bicheira na pata do cachorro, o rabo, caiu o rabo de tanto que os bichos comeram. Lá em casa a gente era muito desidratar de animais assim. Agora imagina o corpo de Jó todo vestido de varejeira. Será que ele sentiu dor? Será? Mas sabe o que ele disse lá no capítulo 19? Eu sei que o meu Redentor vive. Quantas pessoas que enfrentam situações de adversidade e pensam que estão sós e esquecem do Senhor no seu momento de dificuldade. Jó no seu pior momento da sua vida, ele viu seus amigos aproximarem e falar: isso é pecado, tá vendo? Está acontecendo a coisa de pecado. Já viu que tem prova que nós passamos, pastor, do povo atribui a pecado, já viu? Só que eles esquecem do detalhe: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Mas existem homens na Bíblia que o próprio Cristo, até Deus debateu com fariseus e escribas. O que tem de fariseu no meio da igreja? Sangue de Jesus tem poder. Ô geração miserável! Repara o que eu estou falando, não, tá? Eu não tenho papo na língua. Graças a Deus, eu não sou pregador comprado com dinheiro. Entendeu? Eu não chego no lado, você tem ideia, pode olhar nos meus status lá, no meu contato, pastor, pega o contato lá com a Rita Mara. Você não vai ver agendas abertas, sabe por quê? Eu não gosto, louvado seja Deus, de ficar cobrando. Eu não acho isso feio demais, crente que cobra 300,
engraçado é que em uma só voz eles diziam o quê? Santo, Santo, Santo. Ah, viu que aquela ação foi, você tem que ficar pedindo para agora, por isso que eu não peço. Eu não venho para arrancar a glória de Deus de ninguém. Não, aqui, pastor. Assim na terra, como? Quer ver Deus aqui na sua vida, quer? Faça dessa terra o céu dessa noite. Acima de nós aqui como líderes, como pastores, existe um ser aqui que nós não conseguimos descrevê-lo diante da sua glória, da sua presença e de seu poder. Mas João, aleluia, em uma de suas visões do livro de Apocalipse, ele começa a dizer, aleluia, seus pés são como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, aleluia, está escrito na sua coxa e no seu manto, para a pessoa ouvir e guardar, que ele é rei dos reis, e ele é Senhor dos senhores. Então não vem com essa história, olha esse Espírito para agora, aquele que faz dessa terra o seu céu, então força na terra o seu céu. Seu céu, faça da terra o seu céu nessa noite. Pastor, mas é difícil, eu não estou aguentando. Faça da terra o seu céu. Jó não olhou a dificuldade, Jó não olhou o problema, e todo o tempo se vinha uma palavra no coração inundado de Jó, ao ponto dele virar e dizer, aleluia, ainda que a figueira não floresça e não produza ramos, ainda que nada disso acontecer, eu vou adorar o nome do Senhor. Você não está entendendo ainda, querido. Jó, diante da sua situação, com todas as suas perdas, e o pior de tudo, ao invés de ele ter uma adjutora do seu lado que compreendesse o seu problema, Jó viu uma adjutora virar para ele e falar, amaldiçoa o seu Deus e morre. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, você irmão aqui nesse lugar, você irmã, aleluia, pode acontecer de alguém da sua casa te abandonar. Bíblia, aleluia, Isaías 49, verso 20. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que essa se esquecesse, eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. E deixa eu te falar, ainda que todos te abandonem, ainda que o inferno inteiro venha contra a tua vida, tenha certeza de uma coisa, adore o Senhor, e Ele vai te honrar. Não desista. A figueira não está produzindo, não desista. Aleluia. Se o seu ramo não está produzindo, entenda uma coisa. Jesus é a figueira e aquele que está nele vai dar fruto. Mas o fruto é na estação própria. Haverá dias de seca, haverá dias de abandono, haverá dias de falta até mesmo de água, ou seja, falta de lágrima. Mas entenda uma coisa, haverá dias que o Senhor vai mandar abundância na sua vida, mas não desista diante da dificuldade. Aleluia! Deus não está falando para ninguém que não possa suportar. A sua boca não é maior do que o que Deus vai fazer na sua vida. Bíblia, aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu no seu coração, que Deus preparou, e Deus preparou para aqueles que Ele ama. Quem está debaixo do amor de Deus nessa noite, por favor, eu quero te convidar a sair desse plano vivo e entrar no plano espiritual e adorar aquele que é digno. Mas Deus tinha uma lição a dar a Jó, porque não significa que ser íntegro é ser perfeito. Jó tinha um pequeno defeito em sua vida que era necessário que ele consertasse. Pastor, mas existe isso na Bíblia, é? Sim. Jó não sabia orar para aqueles que o julgavam. E já viu que crentes na igreja, quando alguém julga, fala, vou largar Jesus.